Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, então, a esse curso de extensão. Eu me chamo Fernando Martins de Azevedo. Eu vou estar ministrando para vocês, então, o curso de extensão falando sobre gênero e sexualidade na infância e adolescência. Espero que vocês gostem e me acompanhem, então, nessas 4 aulas que nós vamos estar instrumentalizando vocês, todos os participantes desse curso, sejam pais, sejam mães, sejam estudantes ou sejam profissionais da psicologia, da educação ou de outras áreas do conhecimento. Nós vamos estar instrumentalizando vocês, sobre como falar sobre gênero e sexualidade, nessa fase do desenvolvimento que é a infância e a adolescência. Então, sem mais delongas, vamos começando com o nosso módulo 1 do curso. Tá? O módulo 1 do nosso curso, falando sobre gênero e sexualidade na infância e adolescência, ele tem o nome, conceitos básicos sobre gênero e sexualidade, eu vou ministrar então para vocês este módulo. Então, vamos lá. Então, para começar uma discussão, sobre gênero e sexualidade na infância e na adolescência, a gente primeiro precisa entender o que é gênero, o que é sexualidade, o que é sexo, é tão difícil hoje em dia, às vezes a gente entender esses termos, então a gente, para poder compreender com segurança, assim, toda a temática da sexualidade, na sua especificidade, da infância e da adolescência, a gente precisa compreender quais são os termos, assim, básicos, assim, quais são os conceitos básicos, sobre sexo, gênero, sexualidade, para a gente poder também fazer uma compreensão sobre isso na infância e na adolescência. Então, para começar, então, a gente começa com o conceito de sexo designado ao nascimento. Todo mundo aprende na escola, o processo de reprodução humana, então todos nós sabemos, que existe um processo, pelo qual se desenvolve, enfim, um feto humano, que depois se torna um membro da espécie humana em uma pessoa, e a gente sabe que esse processo se dá inicialmente, por meio de uma fecundação, que tem um espermatozoide que tem um cromossomo X ou Y, que tem um óvulo que tem um cromossomo X, e que se a gente tiver dois cromossomos X e um cromossomo Y e um cromossomo X, a gente vai ter resultados diferentes em termos do processo de determinação sexual daquele membro da espécie humana. E a gente sabe, então, que se a gente tem dois cromossomos X, a gente vai ter uma pessoa do sexo feminino, a gente vai ter uma pessoa com esse marcador, e quando a gente tem uma pessoa XY, a gente vai ter uma fecundação ali com os cromossomos XY, a gente vai ter uma pessoa, enfim, a se desenvolver aí do sexo masculino. E o processo de determinação sexual, ao longo da gestação, ele é um processo bem complexo, mas basicamente, em um determinado momento da gestação, quando o nosso sistema reprodutor entende que há um cromossomo Y, de que o sexo é masculino, quando tem o SRY, que é o gene lá do cromossomo Y, que determina, que vai ser menino, que quando há este gene, então o útero da mãe começa a produzir hormônios masculinos, e isso vai fazer, com que se desenvolva, então, o feto ali do sexo masculino. Quando é do sexo feminino, isso não acontece, demora um certo tempo, a determinação sexual na gestação do sexo feminino ela acontece mais tarde, depois, porque se começam a excretar hormônios masculinos, então começa a se formar do sexo masculino, mas se não, vai demorar mais um tempo até que comece então a se formar um feto ali do sexo feminino, vai se esperar mais um tempo e depois começa então essa formação. Então, o sexo, ele é designado ao nascimento porque ele é um marcador amparado na biologia e nas características anatomofisiológicas.
Então, a gente vai, é um marcador amparado, né? Então, a questão, o que que determina o sexo? É isso que a gente está falando aqui. A questão se é XX, se é XY, né? Se tem pênis, se tem vagina, né? Quais são os hormônios, né? Que estão envolvidos, né? Tem uma série de coisas que a gente sabe que são diferenças, que são do campo sexual, né? Que são diferenças que estão relacionadas a essa parte da biologia, né? Do sexo, efetivamente. Então, diferença, por exemplo, na questão do ciclo, né? Hormonal do corpo. A gente sabe que as mulheres têm um ciclo hormonal bastante diferente dos homens, né? Em função, né, de diferentes hormônios que vão estar funcionando de uma forma diferente numa mulher em idade adulta, né, para que possa também reproduzir. Então, a gente vai ter, né, nesse conceito aqui, né, marcadores, então, amparados na biologia, né, nessa questão anatômica, pênis, vagina, na questão genética, XX, XY, né, na questão fisiológica e tudo mais. Né? E normalmente já se sabe o sexo do bebê muito antes, né, do próprio nascimento do bebê. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem, né, até da questão do exame, né, do ultrassom, porque isso é uma coisa que os pais já sabem, né, antes mesmo do bebê nascer. Né? Então, ele é um marcador amparado na biologia, nas características anatomofisiológicas e tem, sim, algumas diferenças, né, entre nós, homens e mulheres, né, que tem a ver com esse marcador, que tem a ver com padrões hormonais, que tem a ver com padrões fisiológicos, né, uh, e essas características. Mas é importante dizer que elas nem sempre são características universais. Para nós pode parecer muito dado essa questão, né? Tipo assim, quando vem o exame, né, sexo feminino, sexo masculino, né, na absoluta maioria das vezes, né, a gente já entende isso como dado, assim, uma coisa dada, pronta, né? Tipo assim, é menino ou é menina, pronto, acabou. Né? E só tem essas duas opções, XX, XY, sexo masculino, sexo feminino, menino, menina, né? Mas esses marcadores, eles nem sempre, esses próprios marcadores biológicos, a questão, né, do XX, do XY, né, a questão pênis, vagina, a questão, né, desses marcadores que são associados ao sexo, eles não são sempre universais. Então, a gente vai ter, sim, pessoas, né, que vão nascer, né, com esses marcadores anatomofisiológicos, né, esses marcadores, né, biológicos, fora deste padrão binário, né, que é o mais comum. Né? Então, a gente vai ter pessoas, né, que hoje são chamadas, né, de pessoas intersex, né, que vão ter características sexuais, né, então genitais, gônadas, né, enfim, testículos, ovários, padrões cromossômicos, né, que não estão em conformidade com o binário XX e o binário XY. Né? Em alguns casos, então, características intersexuais são identificáveis ao nascimento, né? Então, a gente pode já ver ali no próprio nascimento, né? Crianças, então, que não vão ter, né, uma genitália definida, né, que a gente vai olhar e vai ver que sim, isso aqui não é bem um pênis, não é bem uma vagina, a gente vai ter situações assim de uma genitália ambígua, né, não é possível identificar facilmente e esses casos existem entre 0,05% e 1,7% da população mundial. Né? A gente tem uma quantidade significativa de uma minoria de pessoas que vai nascer, né, com as características sexuais intersexuais, né, que não vai nascer neste padrão aqui, né, que a gente está tão acostumado, né, que é esse padrão dos XX, né, com sexo feminino, e dos XY com sexo masculino. Algumas pessoas vão nascer fora disso. Né, mas, em resumo, né, em suma, sexo designado ao nascimento, né, às vezes um pouco até antes do nascimento, né, é esse conceito amparado na genética, questão dos cromossomos, na anatomia, questão pênis, vagina, nas características fisiológicas, como os hormônios. Mais uma vez, repetindo para ficar bem simples. Tá. E aí, o que é o gênero, né? O gênero, ele é diferente do conceito de sexo. O conceito de gênero, ele tem um sentido diferente, né? Então, o sexo é o que a gente falou. É genética, biologia, anatomia, fisiologia, né? É cromossomos, hormônios, genitais, gônadas, né?
Quando a gente está falando do gênero, o gênero já é um conceito um pouco diferente, né? O conceito de gênero, ele surge com essa ideia, tipo assim, a gente entende que existem diferenças anatomofisiológicas, diferenças que são constitutivas, sim, né, entre os diferentes sexos, né? Mas o gênero, ele vai ser a forma social pela qual a gente atribui sentido a essas diferenças sociais. De que forma que a gente atribui significado para as diferenças sexuais que são, né, anatomofisiológicas, né? De que forma que a gente uh, interpreta elas, de que forma que a gente, né, cria categorias sociais a partir dessas diferenças sexuais que são, né, sim, muitas vezes próximas do universal, no sentido de que tem uma minoria importante que não se encaixa, mas que uma grande maioria, né, das pessoas se encaixa nesse padrão. Então, de que forma que a gente dá sentido, dá significado, né, para as diferenças sexuais? Né? Então, a gente pega lá as diferenças sexuais, que são, né, anatomofisiológicas, a gente atribui significado social para elas, e isso é o gênero. Né? Por que a gente entende, né, assim, a questão de que existe uma biologia da reprodução humana, né, isso, né, sabemos que já está, né, que é algo que existe na biologia, né, independentemente de nós, seres humanos, darmos sentido social a isso. Mas por que a gente atribui, por exemplo, a categoria casamento para essa categoria reprodução? Né? Reprodução é o processo biológico pelo qual a reprodução ocorre, né? O espermatozoide, o óvulo, né, que envolve ali, né, cópula, né, enfim, não sei nem se sexo, porque talvez sexo tenha um outro sentido social para as pessoas, né, que tem um outro sentido simbólico. Quando você fala cópula, eu estou usando o termo mais técnico da biologia, assim, né? Por que a gente atribui esse sentido do casamento, por exemplo, a uma coisa que é a reprodução, que é um processo biológico? Por que quando a gente atribui nessa categoria casamento, que nos ajuda a dar sentido social para essa questão da reprodução? Por que a gente entende que um homem se veste dessa forma e a mulher se veste dessa outra forma, como está aqui na foto? Né? Isso tudo é social. Né? E é social, e a gente pode dizer que é social porque nem sempre foi assim, né? Porque vai mudando ao longo do tempo com a história. Tá? E é por isso que tem esse componente social. Né? E o gênero vai, então, falar sobre, né, o conceito de gênero então, vai falar sobre esses significados sociais que a gente dá, então, para processos, sim, biológicos. Né? É, o gênero é uma construção sociohistórica, né? O sentido que a gente dá, então, né, sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, ele muda ao longo do tempo. Né? Ele vai mudando. Né? E aqui eu quis trazer, então, um exemplo, né, dessas roupas aqui. Né? Então, isso aqui são imagens assim, né, da monarquia, né, que a gente encontra assim, né, se a gente for pesquisar, né, em artigos de jornal ou mesmo, né, em livros assim históricos, né, que mostram que a cor que era mais associada, né, ao poder masculino era o vermelho. Né? Então, assim, porque o vermelho representava o sangue da realeza. Né? Essas roupas aqui, se a gente for olhar hoje, né, elas não. Se a gente vamos pensar com o nosso olhar de hoje, né, essas roupas aqui que esses reis aqui estão usando, né, elas não representam muita coisa do que a gente entende como masculino hoje em dia. Né? A gente não tem muitos elementos aqui do que a gente entenderia como masculino. Né? A gente tem maquiagem aqui, a gente tem uma roupa muito, muito elaborada, muito ornamentada, né? A gente tem cores tipo essa cor aqui que é meio salmão, né? Meio amarelo, vermelho, né? Que representa o poder e a pureza, né? Da monarquia. Né? E essas roupas aqui hoje em dia talvez até fossem mais associadas com o feminino, né? Porque elas são delicadas, elas são cheias de ornamentos, né? Elas são cheias de coisinha. Então, uh, essa é a representação que naquele momento histórico tinha, né? O objetivo de representar o masculino, de representar o poder, de representar, né? O poder absoluto da monarquia. Né? E a gente vê que isso vai mudando, né? Por que hoje a gente
né, tem um entendimento, né, que meninos gostam mais de azul e meninas gostam mais de rosa, né? Da onde que isso vem? Isso é uma construção sócio-histórica, né? Isso não está dado, não está escrito lá. E esse é o conceito de gênero, é isso que a gente precisa entender. Isso não está dado, não está escrito lá na biologia, não está lá no cromossomo Y, né? Tem lá o cromossomo Y, lá no processo de determinação sexual. É o cromossomo Y, e aí lá no cromossomo Y tem algo que diz assim, azul, né? Não, não tem isso, né? Isso é social, isso é gênero, né? E é por isso que a gente vai entender que o conceito de gênero, né, ele é uma construção sócio-histórica. Aqui eu trago para vocês só esse exemplo, então, né, uh, de, de como que houve, então, um pouco essa mudança, né, em relação às cores, né, que eram uh, utilizadas, assim, né, para as crianças, né, em outro tempo, né? Então, isso aqui eu tirei de uma reportagem de jornal que faz uma análise, né, sobre a vestimenta que utilizava, então, a monarquia, né, há tempos atrás, e em essa comparação que se faz hoje, né, com a questão, né, do rosa e do azul das crianças, né, enfim, tudo mais. Então, o que essa reportagem vai dizer, então, é que o rosa ele era entendido como a cor, então, que era usada pelos príncipes, né, pelos meninos príncipes, né? Por quê? Porque o vermelho era a cor que representava o poder da monarquia, o poder masculino, então é o vermelho, né, que representa ali o sangue, o poder absoluto da monarquia, e o rosa, então, seria, na verdade, um tom mais leve do próprio vermelho, então seria apropriado para os homens, né, que estariam, então, aí no curso, né, para ascenderem ao poder, né, monárquico, né? Então o rosa representava uma coisa que era masculina, que era dos príncipes, né? Enquanto o azul era a cor das meninas. Por quê? Porque o azul representava a pureza, né, da Virgem Maria, né? Enfim, a questão, né, a Virgem Maria, que foi então a mãe de Jesus, né, que portanto era pura, né, porque não foi, né, pela história bíblica, né, não teria sido fecundada, né, Jesus teria sido concebido pelo Espírito Santo. Então, o azul representava a pureza de Maria, né, e aí era a cor das meninas, né? E aí, em algum momento da história, isso se inverte, né? E já li também, assim, né, de que uma das hipóteses de por que isso se inverteu foi porque a rainha Vitória da Inglaterra, que era, né, uma monarquia muito poderosa, teria então é, pedido então para que se trocasse, né, as cores, enfim, para que então um filho seu pudesse vestir azul, né, que acredito ser uma cor que ela gostava mais, não sei, né? Mas assim, não sei se essa história realmente, né, se confirma, mas o que eu quero dizer para vocês é que essas coisas mudam, né? Coisas que a gente tem como dadas, né, em relação a gênero, vai mudando, então, né, vão mudando aí ao longo do curso da história, né? Então a gente precisa começar, né, a usar então o conceito de gênero para entender o que é identidade de gênero. Então, como eu falei para vocês, o gênero, né, ele é a forma social pela qual a gente atribui, né, sentido às características, né, sexuais, né, do sexo designado no nascimento, né? Então, faz sentido que todos nós, enquanto seres humanos, que a gente tenha um senso de identidade de gênero, aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, né? Será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Né? De alguma forma, a gente, quando nasce, a gente não sabe nada, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, absorver, internalizar o que tem à nossa volta, entender, né, as questões sociais, né, que tem à nossa volta. Então, a construção da identidade de gênero é um processo psicossocial de absorção, internalização das normas de gênero, né, e é um processo que acontece ao longo de toda a vida. Então, durante toda a vida, a gente está construindo a nossa identidade do sentir-se homem, sentir-se mulher, né? Uh, e isso não quer dizer que a gente não tenha um marcador biológico lá desde o início da vida, né, que nos direcionou para esse caminho, né, identitário, né? Sim, temos, né, e há, né,
e muita coisa se mistura, né? Mas a gente vai estar sempre atribuindo sentido e significado, né, para esse marcador biológico, né, que a gente tem desde lá da infância, né? Por que que alguém diria para um menino, né, quando o menino está chorando, está tendo uma situação emocional, por que que alguém diria para um menino o homem não chora, né? E para uma menina não pode chorar porque o homem não chora, né? Por que que alguém diria para uma menina, né, né, minha filha, te acalma, vai ficar tudo bem, né? Enquanto para um menino a gente diria homem não chora, né? Porque isso é social, né? Isso é algo que a gente internaliza, a gente não aprende isso logo de cara, né? A gente não vem para esse planeta sabendo isso. A gente internaliza isso, né? Por que que a gente internaliza, né, que 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 homem gosta de, na nossa cultura aqui, né? Vamos pensar, essas coisas variam de cultura, né? Para cultura. Porque a gente internaliza que os guris gostam de futebol, né? E as meninas, né? As gurias gostam, né? De boneca, né? Porque isso é social e tem algo que é social e a gente vai internalizando essas normas e a partir disso a gente vai construindo a nossa identidade de gênero, né? Será que eu sou um homem que gosta de futebol? Será que eu sou um homem que gosta, né, de carro? Será que eu sou um homem que gosta de outra coisa que não tem nada a ver com isso, né? Será que eu sou uma mulher que gosta de futebol? Será que eu sou uma mulher que gosta de carro, né? Tudo isso a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória, né? E existem identidades então que vão dizer respeito não exatamente a um sentir-se homem, sentir-se mulher, mas a gente poder pensar que tem pessoas que vão sentir-se ambos, né? Ou sentir-se nenhum dos dois, né? Que vão se identificar com elementos, né, de gênero que são de ambos os lados e aí vão ter uma expressão, né, de gênero mais andrógeno que a gente vai olhar para a pessoa, a gente vai ficar na dúvida será que é homem, será que é mulher, mas a gente porque a gente tem essa concepção na nossa cabeça do que é uma imagem de homem, do que é uma imagem de uma mulher. Então tem pessoas que vão, né, se diferenciar, né, desses estereótipos que a gente tem de concepção sobre o que é ser homem e o que é ser mulher e vão sentir-se ambos, sentir-se nenhum, né? E aqui a gente tem um quadrinho assim, né, sumarizando um pouco assim sobre o que são esses termos, né, que dizem respeito à identidade de gênero, né? Então, recapitulando, a identidade de gênero é a forma como eu me sinto, né? Se eu me sinto homem, me sinto mulher, né? A forma como eu me identifico como homem, me identifico como mulher, me identifico como nenhum dos dois. Eu não sou nem homem nem mulher, eu sou os dois, né? Ou eu sou meio, não sou nenhum dos dois, não tenho identidade de gênero definida, por exemplo, né? Isso é a identidade de gênero, né? E aí a gente vai entender que a maioria das identidades de gênero são identidades de gênero, né? No nosso na sociedade atual, a maioria das pessoas tem uma identidade de gênero construída de uma forma linear, com o sexo designado ao nascimento, né? Uh, então, se eu tenho sexo feminino lá designado ao nascimento, né? Se eu tenho vagina, se eu tenho, né, XX, né? E eu me identifico como mulher, né? Eu tenho uma identidade de uma mulher, eu sou uma mulher cisgênero, né? Eu sou uma mulher cis, tá? Porque é uma pessoa, eu construí a minha identidade de acordo com o que linearmente, socialmente, é entendido como esperado para uma pessoa que tem este sexo, né, que eu tenho. Né? A mesma coisa o homem. Então, se eu sou um homem, eu nasci com né, eu nasci com pênis, eu tenho cromossomos XY, né, e eu desenvolvo uma identidade ao longo da minha vida em que eu me identifico enquanto gênero, em termos de gênero, me identifico enquanto homem, né, desenvolvo essa identidade dentro daquilo que é esperado para mim pela sociedade, né, dentro daquilo que mais linearmente, né, é esperado pelos padrões sociais, né, eu sou então um homem cisgênero. Né? Então, aqui a gente vai só resumindo, né? Então, a mulher cis, né, uma pessoa designada ao nascer com sexo feminino, que se identifica como mulher, né, e o homem cis, uma pessoa designada ao nascer com o sexo masculino, né, que se identifica como homem. Né? Então, a gente vai ter assim, quando uma pessoa diz, eu sou mulher, né, eu sou homem, né, a maioria das pessoas está dizendo ser mulher cis, homem cis. Né? E aí a gente tem as identidades trans, né, que daí
elas normalmente a identidade cis é uma identidade que ela normalmente vem sem essa categoria, né? A pessoa diz assim, eu sou mulher, eu sou homem, ponto. Né? Agora, uma pessoa trans, às vezes vai dizer assim, né? Eu sou mulher trans, eu sou homem trans, né? Porque são identidades de gênero que elas, de certa forma, não conformam, né, com esse padrão estabelecido social que a gente tem no nosso tempo, né? São identidades que são construídas de uma forma não linear com o sexo designado ao nascimento, né? Então, a grosso modo falando, é o contrário, né? Tipo assim, é o contrário porque a gente entende que é o contrário dentro da nossa norma social, né? Mas é uma identidade construída, né, de uma outra forma. Então, a mulher trans, né? Só para a gente entender, a mulher trans ou a mulher transgênero, né? Ela é uma pessoa designada ao nascer com sexo masculino, tem pênis, tá? E se identifica como mulher. Né? Então, a mulher trans, né, sempre lembrem, é fácil de confundir essas coisas, né? Mulher trans, pensem sempre assim, ó, a identidade de gênero é o que vem primeiro, né? A identidade atual da pessoa. A identidade de gênero vem antes, né, da designação se é cis ou trans, ou vem antes da ideia, né, do sexo lá designado ao nascimento, né? Então, mulher trans. A mulher trans é uma pessoa que se identifica como mulher, né, mas que foi designada lá no nascimento como sexo masculino. Tem pênis, tem XY. Tá? Homem trans, né, é então uma pessoa designada ao nascer com sexo feminino, tem vagina, tem XX, né, que se identifica como homem. Então, o homem trans é um homem, né, que tem uma vagina, que foi designado ao nascer com sexo feminino, né? E isso não necessariamente significa ter uma vagina ou um pênis atualmente, porque a gente sabe que tem procedimentos, né, de afirmação da identidade de gênero que também fazem, né, a redesignação da genitália e tudo mais, mas aqui a gente precisa entender, né, que é uma pessoa designada ao nascer com o sexo masculino, que se identifica então como mulher, é uma mulher transgênero, uma mulher trans, e um homem trans é uma pessoa designada ao nascer com sexo feminino, que se identifica como homem. Né? Uh, Tem essa categoria travesti, né? Hoje em dia, muita gente entende que mulher trans e travesti não tem diferença nenhuma, que é a mesma coisa, que é só um termo diferente para se referir, né, à mesma coisa que mulher trans, né? Então, a pessoa identificada com marcadores do gênero associados às mulheres, né, sem se identificar necessariamente como mulher trans, né? Então, travesti. Mas hoje em dia, né, muita gente vai dizer então que não tem diferença entre mulher trans e travesti, mas antes, né, há alguns anos atrás, não há muito tempo atrás, se entendia então a travesti, qual era a diferença, né, de mulher trans para travesti? Se entendia a travesti como um termo que designava alguém, né, que não queria fazer então os procedimentos de afirmação de gênero, né, que não queria tomar hormônios, que não queria fazer cirurgia, né, e tudo mais. Hoje em dia se tem menos, né, essa diferenciação, né, mas só para dar para vocês então um pouco do histórico, né, do termo, tá? Enfim, acabei já falando essa parte aqui, então, né, nos dias de hoje, movimentos sociais têm o argumento que não há mais diferença significativa, né, entre a categoria mulher trans e travesti, visto que ambas são identidades femininas, né, de pessoas que foram designadas ao nascer com sexo masculino. Né? Cabe salientar que, né, embora haja pouca diferença, o termo travesti historicamente associado então a pessoas que não buscavam tratamentos hormonais e cirurgias. Né? Então está aqui escrito para vocês. Né? E aí também tem pessoas, né, que vão ter uma identidade. Aqui a gente vai ver que são identidades de gênero. Até então que a gente viu eram identidades de gênero binárias, né? Então você tem o homem ou a mulher, basicamente. Né? Mas mas tem pessoas que vão se identificar, né, com uma identidade não binária, né, uma identidade que não está necessariamente dentro desse padrão de homem e mulher. Então tem pessoas que vão dizer assim, eu sou queer, por exemplo. Queer é um termo em inglês que era utilizado nos Estados Unidos como um termo pejorativo, né, em relação, né, à população LGBT, né, e
e depois foi ressignificado, né, por meio de também autoras, né, dos estudos de gênero que né, pleitearam esse termo, né, como um termo teórico, né, um termo para estudar, enfim, então a questão do gênero, né, então a teoria queer, né, e aí algumas pessoas, né, pegaram esse termo, então, da teoria queer, né, esse termo que historicamente antes era um termo pejorativo, e passaram a utilizar como um termo identitário, né, como algo que é um termo identitário, algo que é fora do padrão homem e mulher, algo que está, né, no meio, né, entre homem e mulher. E uma pessoa não binária pode ter uma expressão andrógena, né? Pode ser uma pessoa que tu vê que talvez tenha sido, tu olha e tu pensa assim, acho que foi designado como homem, né, ao nascer, ou acho que foi designado com sexo masculino ao nascer, ou acho que foi designado com sexo feminino ao nascer, mas tem uma expressão outra, né, que mistura elementos, né, entre homem e mulher. Um ponto importantíssimo, né, nesse debate, então, sobre os conceitos básicos, assim, sobre gênero e sexualidade, então, a gente lembrar que, em relação ao tratamento pronominal, né, lembrar, então, de a gente adequar, né, o uso de pronomes, né, para as pessoas de acordo com a sua identidade de gênero, né? Então, homem cis e homem trans, né, pronomes para homens, né, cis e trans, né, homens cisgênero e transgênero, né, pronomes o, ele, dele, né, mulheres cis, trans e travestis, né, pronomes a, né, ela, dela. Isso é muito importante, né, gente? É a travesti, não é o travesti. Isso é muito importante. É a travesti. Tá? Mulheres cis, trans, travestis, pronomes a, ela, dela, né? Pessoas não binárias perguntar qual é o pronome de preferência, né? E sempre, né, assim, a gente pode também, se a gente está na dúvida, perguntar, né, o pronome de preferência, né? Enfim, a gente pode sempre perguntar isso, isso não ofende, né? Não deveria ofender ninguém, né? Então, perguntem, né, se vocês estiverem na dúvida. Tá? Perguntem qual é o teu pronome de preferência, né? Assim, obviamente, quando a gente está falando de gênero e de sexualidade, tem perguntas que a gente não pode sair fazendo para as pessoas, né? Mas perguntem qual é o pronome de preferência, isso, qual é o pronome de preferência, qual é o nome de preferência, né? Isso, no geral, não ofende as pessoas, né? Se é feito de uma forma adequada, né? E também com respeitando aí as identidades das pessoas. Tá? Então, procedimentos de hormonioterapia. A hormonioterapia, então, é um processo que permite a adaptação, né, de características anatomofisiológicas de acordo com a identidade de gênero das pessoas, né? E ela é um processo que é oferecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e também pela saúde complementar, né? Então, a gente sabe, né, que o Sistema Único de Saúde tem serviços especializados ao longo de todo o Brasil, né? Obviamente, isso talvez não tenha, né, em todos os municípios, mas, assim, nem sei se em todos os estados, mas vários estados, né, contam, né, aqui em Porto Alegre tem, em São Paulo tem, né, serviços de referência, serviços especializados, né, do Sistema Único de Saúde que fazem, então, os processos de hormonioterapia. Né? O que é a hormonioterapia? É um processo, então, né, de terapia hormonal, né, que se tomam, então, hormônios femininos ou hormônios masculinos para fazer um processo de adaptação das características anatomofisiológicas de acordo com a identidade de gênero. Então, se eu sou uma pessoa trans, né, se eu sou uma mulher trans, se eu tenho uma identidade mulher, né, mas eu fui designada como sexo masculino, né, eu vou então tomar hormônios femininos, né, para que eu tenha uma adaptação, né, das características corporais, né, de acordo com a identidade minha de preferência. Né. Mesma coisa, né, os homens trans. Né. Eu fui designado como sexo feminino lá no meu nascimento, me identifico como homem,
né, vou tomar, então, hormônios masculinos, né, para fazer um processo de masculinização do corpo. Tá? E isso, então, é a hormonioterapia, disponível no SUS, né? Aqui em Porto Alegre nós temos o ambulatório T, né, que é um serviço também de referência para esse procedimento. E o que também tem no SUS, um detalhe importante, também tem, né, a hormonioterapia também está disponível, né, na saúde complementar, né, conforme as leis que regem a saúde no Brasil, né, a saúde é prioritariamente atribuição do Sistema Único de Saúde, mas a iniciativa privada faz um papel complementar, né, isso que está escrito lá na Lei 8080, tem algumas coisas que são exclusivas do SUS, né, como transplantes, enfim, mas os procedimentos de hormonioterapia, eles também estão disponíveis, né, na rede complementar. Né? Também, se alguém quiser fazer privado e tiver, né, condições, né, financeiras e o interesse em fazer pagando, né, tem a possibilidade. A cirurgia de afirmação de gênero, né, então, um procedimento cirúrgico, né, para afirmar a sua identidade de gênero, né? Em outras palavras, seria uma cirurgia que tem como objetivo manifestar e sustentar a identidade de gênero como legítima e motivo de orgulho. Né? Aqui tem um adendo importante. Né? Uma cirurgia de afirmação de gênero, é porque eu estou fazendo uma cirurgia que eu quero afirmar que eu sou homem, que eu sou mulher. Né? Eu quero afirmar a minha identidade, eu quero afirmar a minha identidade feminina ou masculina no meu corpo. Né? Eu quero afirmar né, no meu corpo a minha identidade. Eu quero que isso seja uma marca mais marcada e mais preponderante, mais que legitime a minha identidade. Né? E uma coisa que é interessante, que eu acho que faz a gente pensar, né, é que uma cirurgia muito comum que é feita, né, como uma cirurgia de afirmação de gênero, né, é a prótese de silicone das mulheres cis, né, das mulheres que já têm seio, que não precisariam tecnicamente colocar uma prótese de silicone, mas que foram designadas, né, ao nascer com sexo feminino, né, mas que entendem que por algum motivo, para eu me afirmar enquanto mulher, né, eu preciso colocar uma prótese de silicone, né? E isso também é feito para as mulheres trans, né? E quando a gente coloca dessa forma, eu acho que ajuda a gente a refletir, porque a gente vê que assim a gente não questiona, né, o fato de uma mulher adulta, né, cisgênero, né, colocar uma prótese de silicone. Né? Ou a gente até questiona aí, ok, se a gente quiser questionar, porque tem gente que questiona isso, né, no sentido de, tipo, tá, por que tu precisa, né, fazer uma cirurgia para se afirmar, né, enquanto mulher? Nesse sentido, talvez algumas pessoas, né, algumas mulheres feministas, autoras, né, vão discutir daqui um pouco de que forma que isso de alguma, né, objetifica as mulheres, né? Que a gente está dando uma prioridade, enfim, para uma parte do corpo, né? E a gente está tirando daquela mulher ali a sua personalidade, enfim, tudo mais. Isso é uma discussão, mas ao mesmo tempo ninguém quer, né? Embora isso seja uma discussão né, que se faça, ninguém está querendo impedir, né, a mulher cisgênero de fazer o seu silicone. Né? Enquanto a mulher trans também faz o seu silicone. Né? E para isso, talvez tenha pessoas que gostariam que não fizesse. Né? Enquanto a gente não vai ter esse mesmo fenômeno em contrário. Né? Então, a gente também tem as cirurgias de afirmação de gênero, né? Processos cirúrgicos que vão tentar, no corpo, afirmar uma identidade de gênero, né? Para as pessoas trans. Então, a gente no SUS também vai ter, né? Tem cirurgias, então, né, para homens trans, então, retirada do útero, né, esterectomia, né, a gente tem a mastectomia, né, que é a retirada das mamas, né, e a recomposição, né, uma reestruturação do peitoral, né, para que ele fique com essa cara mais masculina, né, isso para os homens trans. Né, a gente tem, né, cirurgias, então, também de construção de uma vulva, vagina,
né? Onde antes havia um pênis, né? E isso é uma cirurgia que está regulamentada no Brasil, ela é uma cirurgia feita regularmente, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, né, que segura, né, enfim, já autorizada, né, assim, como uma cirurgia para este fim, né? E também cirurgias, né, para as mulheres trans de afinamento do rosto, né, e outras cirurgias. Mas existe também, né, enfim, uma cirurgia experimental que ainda não é regulamentada para isso, né? No Brasil, ela ainda é considerada um procedimento experimental, né? Que é a cirurgia de construir um pênis, né? Onde antes não havia um, né? Isso ainda é considerado uma cirurgia experimental, né? Ainda em fase de testes, né? Ainda não regulamentada, né? Pelo Conselho Federal de Medicina. Né? Mas, enfim, esse, então, é a cirurgia de afirmação de gênero, né? Então, a gente tem também esses procedimentos disponíveis pelo SUS, né? E também temos, né, disponíveis, então, pela rede complementar também, né? Muitas pessoas viajam para fazer essa cirurgia, isso é uma questão, né? Então, assim, pessoas trans, né? Muitas pessoas trans, né, optam por fazer, né, essa cirurgia em outros países, né? Países que se especializaram nessa cirurgia, né? Eu acho que o exemplo da Tailândia é o mais comum, né? Em função de ser um preço barato e as pessoas vão também para lá, porque é um país que se especializou nessa cirurgia, que faz muito, né? Muitas pessoas viajam por ano para lá para fazer essa cirurgia, né? Também, né? Outras pessoas também fazem na Europa e em outros países, né? Então, e também no Brasil também é possível fazer, né? Também pagando também, além de no SUS. No SUS, obviamente, tem uma fila de espera bem grande, né, para essa cirurgia, porque os recursos, obviamente, são limitados, né? Não, os recursos do Sistema Único de Saúde são limitados e são poucos serviços, né, especializados que têm, né, a capacidade de fazer essa cirurgia, que obviamente é uma cirurgia de essas cirurgias, né, que obviamente são cirurgias, né, de alta complexidade. Tá? Bom, então, essa é a parte de identidade de gênero, né? Concluímos, então, a parte de identidade de gênero. Agora, falando, então, do outro conceito, que é um conceito de orientação sexual. Isso é muito importante, a gente precisa entender. A gente mistura essas duas coisas. A gente tem uma expectativa social, né, de que homem gosta de mulher e mulher gosta de homem, e daí a gente fica, né, com essa concepção na nossa cabeça, e a gente mistura essa questão da identidade de gênero com a orientação sexual. A identidade de gênero, né, é o que está aqui dentro, né, é dentro da minha cabeça. Eu sou homem ou eu sou mulher, né? Isso é identidade de gênero. A orientação sexual, ela é para fora, no sentido de que é quem eu me atraio, tá? É para que tipo de pessoas eu tenho atração, né? Para que tipo de pessoas eu tenho desejo, eu tenho esse desejo, essa atração sexual e afetiva, tá? Então, a orientação sexual diz respeito ao desejo sexual das pessoas, que pode ser orientado para um gênero ou múltiplos, né? A orientação sexual é um contínuo, né? No sentido de ser uma coisa, né, gradual. Nem todas as culturas as categorizam da forma como fazemos, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos aqui nas fotos, né? Enfim, um casal de duas mulheres, um casal de dois homens, um casal de um homem e uma mulher. Mas tem tanto mais coisa, né, do que isso. A gente tem essa tendência a também pensar dessa forma, né? Ou é um homem e uma mulher, ou é dois homens ou duas mulheres, ponto, acabou, né? Não, tem outras possíveis configurações, né? De orientação sexual e do desejo, né? Possíveis outras configurações do desejo. Então, alguns termos aqui, né? Então, heterossexual, né? Então, assim, de novo, orientação sexual é para quem eu me atraio, né? Quem eu me atraio. É uma coisa dissociada da identidade de gênero, né? Eu sou homem, eu sou mulher, tá aqui.
né? Para quem eu me atraio, né? É outra coisa. E se eu me atraio por pessoas do gênero oposto, né? Se eu sou um homem, eu me atraio por mulheres. Se eu sou uma mulher, eu me atraio por homens. Heterossexual é o termo. Né? As pessoas falam a heterossexual, as pessoas não, né? Não necessariamente falam esse nome todo, né? Mas hétero, né? Termo para reduzir, né? O tamanho da palavra, né? Uh, homossexual, então, é um desejo orientado para pessoas do mesmo gênero, né? E a gente utiliza termos, né, para se referir a essas pessoas homossexuais, né? Homossexual é um termo muito formal, né? Então, que hoje em dia, se a gente for falar dessa forma, a gente vai estar falando de um jeito excessivamente formal, né? E aí pode parecer até estranho, né? Então, mas é o termo formal homossexual, né? Mas a gente utiliza, né, informalmente o termo gay, lésbico, né? Ah, porque são termos assim que vão ser mais informais, né, e vão estar adequados também para serem utilizados, né? Então, é o desejo orientado para pessoas do mesmo gênero. Ponto. Tá? Então, um homem que gosta de homem, uma mulher que gosta de mulher, né? Um homem gay, uma mulher lésbica. Né? Bissexual ou bi, né? Então, desejo orientado para ambos os gêneros, né? Então, se eu sou um homem, eu gosto de homens e de mulheres. Se eu sou uma mulher, eu gosto de homens e de mulheres, né? E também a gente vê que tem pessoas que se identificam como assexuais, né? Que é daqui a um pouco uma ausência, né, de um desejo sexual. Eu não me interesso necessariamente por ninguém, né? Ou tenho um interesse só romântico nas pessoas, não tenho interesse sexual. Ok, né? Também isso é uma possibilidade. E tem infinitas possibilidades, né? A gente precisa pensar como um contínuo mesmo, né? Como um degradê. Né? Então, assim, um pouco assim, a pessoa, ela é bissexual, né? Mas ela, vamos supor assim, vamos supor um exemplo, né? Um homem bissexual que ele não se relaciona com homens e mulheres, né? Mas quando ele se relaciona com homens, ele só se relaciona com homens que têm uma performance de gênero, uma expressão de gênero, né, muito feminina, né, homens muito afeminados, né, que isso é uma outra coisa, né, um homem muito afeminado, né, não quer dizer que é uma mulher trans, né, a gente tem que pensar, não é assim, né? A pessoa pode ser um homem, né, muito afeminado, muito feminino, pode ser uma mulher muito masculina, né, uma mulher mais masculina, mais masculinizada, mas isso não significa, isso é da expressão, não significa que aquela pessoa ali não tem a sua identidade de gênero, né, ainda, né, homem ou mulher. Então a gente precisa sempre entender que a gente está falando aqui de categorias identitárias que tem a ver, né, com a identidade das pessoas, então a gente tem que não nunca presumir, né, e sempre perguntar, né, e tentar entender, né. Então, por exemplo, o que eu estava falando do contínuo, né, a gente pode ter uma pessoa, né, com uma orientação afetivo-sexual, né, bissexual, homem bi, né, um homem bissexual, que quando ele se relaciona com homens, ele só se relaciona com homens muito afeminados. Então, assim, tu vê que ele é bissexual, mas ele tá para um lado do contínuo que é mais próximo da heterossexualidade. Né? Por exemplo, e aí outro caso, né? Por exemplo, assim, uma mulher bissexual que ela se relaciona com homens e mulheres igual, né? Ela se relaciona, né? Ela tem um interesse em se relacionar tanto com homens quanto com mulheres e isso não tem uma preferência, por exemplo, né? Entre um dos dois. Né? Isso é uma bissexualidade, vamos dizer assim, né? Que está bem no centro da bissexualidade, né? Então tem diferenças, é um contínuo, né? E a gente não precisa pensar, né, nisso como uma coisa estanque, isso também pode mudar ao longo da vida, né? E a gente precisa entender que a gente está falando de categorias, né, identitárias, então a gente precisa não presumir, sempre perguntar, né, e entender né, qual é a identidade da pessoa. Né? E aqui a gente tem um resumão, tá, que nos ajuda muito a entender. Bom, então a gente tem então aqui o biscoito sexual. Qual é, né,
a, qual é a sacada, né? Então, de poder a gente pensar que a identidade de gênero, ela está no cérebro, né? Então ela está aqui, né? Então é porque eu penso que eu sou homem ou eu sou mulher, né? Eu me identifico como como homem, como mulher, né? Qual é a minha identidade, qual é a relação que ela tem com o meu sexo biológico, né? Com o meu sexo designado ao nascimento, né? A minha identidade. Qual é a relação que ela tem, né? Com o meu, né? Com o meu órgão genital, com os meus cromossomos, com os meus hormônios, né? Então, aqui na identidade de gênero, eu posso ter uma identidade cis, né? De um lado, uma identidade trans, do outro lado, e no meio, uma identidade não binária, né? E isso tem a ver, essa questão da identidade de gênero, que está aqui, está no cérebro, né? Eu sou homem, sou mulher, é o que eu penso sobre mim mesmo, a forma como eu introjetei essa questão do gênero, né? Sou homem, sou mulher. Se isso, como que isso está relacionado, né, com o meu sexo biológico, é isso que vai determinar se a minha identidade de gênero ela é cis, se ela é trans, né? A gente vê que, então, a identidade de gênero está no cérebro do biscoitinho. Mas a expressão de gênero é o que está na camada externa do biscoitinho, né? Então, a roupa que o biscoitinho usa, né? Se o biscoitinho usa maquiagem ou não, se o biscoitinho, né, faz gestos de um determinado jeito ou não, se ele fala de um determinado jeito ou não, isso tudo é expressão de gênero, né? Então, existe uma expressão de gênero mais feminina, uma mais masculina e uma andrógena, né? Que é aquela expressão que a gente não sabe, ela tem elementos tanto de masculino quanto de feminino, né? Então a gente precisa também entender que aqui tem a parte da expressão, né, de gênero, né? Sexo biológico, né? Então a gente já falou, então a questão do sexo, né, designado ao nascimento, o sexo que está relacionado, não é o conceito então amparado nessa questão dos cromossomos XX, XY, né? Um, tá amparado então no XX, XY, né? Na questão tenho pênis, tenho vagina, tenho, né, características sexuais secundárias de qual sexo, né? E aí a gente tem feminino, masculino, pode ser intersexo também. E a orientação afetivo-sexual, heterossexual, que daí é no coração do biscoitinho, né? Porque é o que o biscoitinho sente em relação aos outros, né? Então essa é a diferença. E essas coisas elas são dissociadas uma da outra, né? Então, assim, identidade de gênero é no cérebro e orientação sexual, como eu sinto em relação, como eu sinto atração em relação às outras pessoas, isso está no coração, né? Então, isso significa que uma pessoa pode ter uma identidade trans, né? Eu posso ser uma mulher trans e eu ser lésbica, né? Porque a identidade de gênero não tem nada a ver, né, com a orientação sexual, né? Então, é uma coisa que tem são níveis diferentes, né? Então, a gente precisa entender isso. A orientação sexual está no coração. É com quem eu me atraio, quem me faz eu me sentir, né? A identidade de gênero está no cérebro, né? O sexo está nos marcadores biológicos, né? E a expressão é o que está fora, né? A expressão é aquilo que nos identifica, que é aquilo que é manifesto, né? Que é a roupa, que é a expressão, é a fala, é o gesto, é a maquiagem, é o cabelo, é tudo, né? E a gente precisa entender que existe uma diversidade sexual e de gênero, né? Então, existem diversos termos para a gente se referir às pessoas que não fazem parte, né, dessa norma mais estabelecida, né? Aquela norma mais hetero-cis normativa que a gente chama, né? Então, que é a pessoa cis, né? Que é heterossexual, né? Tem várias formas de se referir à diversidade, né, sexual e de gênero, né? E não é necessário necessariamente se preocupar em usar os termos corretos e perfeitos, mas sim entender que existem diversas identidades de gênero e orientações sexuais que a gente deve respeitá-las, né? É diferente de eu querer falar exatamente, né? De eu sempre acertar, né? E nunca errar, né? A gente não precisa ser excessivamente rígido, né? Em relação à forma como a gente vai falar no dia a dia,
se alguém errar, né, algum pronome de alguém, né, dificilmente a pessoa, né, que passa por uma situação assim, né, uma pessoa trans, enfim, dificilmente ela vai se ofender se isso for um erro legitimamente equívoco, erro por omissão, tá? Mas vai se ofender se for proposital, né? Se for de propósito, se for para tratar de um jeito que é para ser desrespeitoso, para tratar de um jeito da identidade que não é aquela identidade daquela pessoa, para te fazer de propósito, tu falar o contrário, que é porque tu entende aquela pessoa como homem, mesmo que ela se entenda como mulher, né? Não tem por que fazer isso. Por quê? Porque a gente sempre deve respeitar isso enquanto seres humanos, né? Se em qualquer circunstância, a gente sempre deve respeitar a forma como a pessoa se denomina, o nome que a pessoa usa, né? Uh, alguém pergunta, né, para, né, sei lá, para Xuxa, né, qual é o nome dela, de verdade, né? Porque eu não vou te chamar de Xuxa, né? Ou, sei lá, para, né, para essas pessoas que têm nome artístico, para Gretchen, né? Sei lá, né? Alguém pergunta para ela, né, qual é o nome dela real, porque se não é o nome dela, não, ninguém pergunta isso, né? Eu não sei qual é o nome dela, né? Porque a gente não faz isso, porque a gente respeita o nome que a pessoa se identifica, o nome pelo qual a pessoa é conhecida, né? Então a gente precisa respeitar isso também nas identidades, na diversidade sexual de gênero, nas identidades que não se encaixam, né? Então vão ter inúmeros termos, né? A gente vai falar de pessoas LGBT, pessoas LGBTQ, né? Minorias sexuais de gênero, né? Queer, né? Pessoas que estão em não conformidade de gênero, né, enfim, dissidências sexuais, pode falar 1 milhão de termos, mas é desde que a gente tenha a questão de respeitar a diversidade sexual e de gênero, é isso que a gente precisa respeitar, a diversidade humana na sua, né, existência. Nós somos, enquanto seres humanos, diferentes uns dos outros e temos que nos respeitar nas nossas diferenças, né? Só para a gente, então, também dar um adendo em relação a isso, né? O preconceito, né? As atitudes negativas frente às pessoas, né? Em decorrência da sua orientação sexual e identidade de gênero, é uma forma de preconceito, né? Isso no Brasil hoje é crime, né? É análogo ao crime de racismo, né? Por poder entender, pelo entendimento, né? De que por um entendimento, né? De que achar, né? Que uma pessoa, né, LGBT é menos, né, pela sua orientação sexual, ou ela está numa condição subhumana, né, ela não merece respeito, não é digna de respeito pela sua orientação sexual, pela identidade de gênero, foi entendido, então, pelo Supremo Tribunal Federal como análogo ao crime de racismo, porque eu estaria colocando, então, essa pessoa numa posição de raça inferior, né? Então, isso hoje no Brasil é crime, né? O preconceito contra a diversidade sexual de gênero ele pode se manifestar no nível cognitivo, por exemplo, se eu penso que gays não são confiáveis, e aí eu não quero dar um emprego para uma pessoa que ela é gay, né? Pode se dar no nível emocional, então se eu tenho nojo quando eu vejo um casal de lésbicas na rua, isso é uma forma de preconceito, né? E se eu não contrato uma travesti, se isso já é um nível comportamental, se isso já é um nível, né, uma questão assim, né, se eu já quero agredir uma pessoa na rua e eu vou lá e agrido uma pessoa na rua, isso já está no comportamento, isso não está mais no pensamento, não está mais. Porque aqui cognitivo é o pensamento, né? Gays não são confiáveis. Emocional é na emoção, né? Eu tenho nojo, tenho raiva, né? Mas no comportamento isso já está explícito, já está, né, gerando, né, uma agressão em alguém, né? Está lesando uma pessoa, né? Então isso já está no nível comportamental e, obviamente, quando a gente está falando, né, de criminalização, né, o que acaba sendo né, alvo, né, enfim, né, de uma criminalização é essa parte comportamental mesmo, porque aquilo está explícito, né, mas obviamente tem níveis, né, de preconceito que são anteriores a isso, né, então a gente precisa tentar ao máximo, né, dentro de nós mesmos, a gente precisa lutar contra, né, essas concepções negativas, essas atitudes negativas que a gente tem frente às pessoas simplesmente por elas pertencerem a um determinado grupo, né? Isso é um processo que a gente
tem enquanto ser humano, mas que a gente precisa, né, afastar, né, dos nossos pensamentos, né, e poder diminuir, então, essa ativação, né, né, de que as pessoas, então, são essencialmente, né, ruins ou não são dignas de respeito por causa de quem elas são. Então, a gente precisa afastar, né, da nossa mente, das nossas ações. Né? Lembrem-se, né, então, também que tem muitas evidências isso na literatura científica sobre isso, né, de que o preconceito traz consequências negativas para as pessoas. Né? Ansiedade, depressão, uso de substâncias e comportamentos sexuais de risco. Né? Tudo isso, né, é causado, né, também pelo preconceito. Né? Gente, então, na próxima aula, então no próximo módulo, a gente vai discutir, né, agora tendo encerrado então esse ciclo, né, sobre os conceitos básicos, né, sobre gênero e sexualidade. Então, na próxima aula, a gente vai discutir, né, o desenvolvimento da sexualidade na infância e na adolescência. Né? Então, eu vejo vocês no próximo módulo. Um abraço.